Esperar iniciar. Isso. Boa tarde, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa disciplina de Sociologia da Educação para o curso de Licenciatura em Química do IFES Campus Vila Velha. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero que estejam com saúde e em casa. O estado do Espírito Santo vive um momento muito ruim da pandemia, né? Um momento de lockdown, de incertezas, às vésperas aí da Semana Santa, com medidas cada vez mais restritivas, né, e com o número de pessoas hospitalizadas e número de mortos aumentando todos os dias. Né, nós estamos em casa, estamos tentando aí na normalidade, conduzir, normalidade nenhuma, né, tentando conduzir esse momento com um pouco de tranquilidade, mas enfim, nós sabemos o momento que a gente está vivendo hoje e não tem sido nada fácil, tá? Na última aula, nós vimos a última parte do marxismo, não lemos no texto, né, do Toque de Clássicos as questões inerentes à Revolução, né? Mas a gente sabe muito bem que a gente já estava atrelando os conceitos ali, pensando que a verdadeira revolução seria aquela dos trabalhadores em busca de possuir melhores condições de vida. E para possuir melhores condições de vida deveria ser realizado um novo pacto social, uma nova estruturação social, em que o burguês não seria o pleno detentor do mais-valor, né, das mercadorias, da mais-valia, simplesmente possuir os meios de produção. Então, era colocada ali uma questão que, para nós, no setor educacional, é muito importante, na verdade, três grandes questões, e que eu passo a retomar, eu posso continuar a fazendo as nossas reflexões em cima desses três pontos. A história se faz em mediações materiais, né? Então, esse ponto para nós aqui é muito, 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 muito importante, porque se pensa muitas vezes a escola como um lugar das intelectualidades, como um lugar da mente, como um lugar do conhecimento, como uma instância metafísica fora do corpo. Tanto que seria um lugar para se cuidar das almas, alma, psique, mente. Então, a educação era um campo das almas, dos espíritos, dos intuitos, dos desejos, e era para se trabalhar essa força moral de um nível superior, né? E a gente consegue ver, pelas teorias do materialismo histórico, que a escola passa a ser encampada ou colocada num campo outro, que é o campo da materialidade, que é o campo da realidade, que é o campo do econômico, que é o campo do social, que é o campo do cultural. Essa perspectiva, a gente vai continuar pensando um pouco nela com o materialismo histórico dialético, a sociologia, presente na construção da epistemologia e da antropologia em Paulo Freire. A educação, que se pensa no mecanismo materialismo histórico dialético, é uma educação que se vê dentro de uma escola que tem professores e que tem alunos, que tem classes sociais, que moram num bairro, que tem uma casa, que habitam uma cidade, que convivem no mesmo espaço de alimentação, no mesmo espaço de produção, de mecanismos materiais e de mecanismos simbólicos provenientes desses mecanismos materiais. Então, não estamos falando de uma escola que está em cima, construída em cima de uma nuvem. Nós não estamos falando de uma escola que está construída em cima de uma cabeça de um ideólogo, de um grande teórico de educação. Nós estamos falando de uma escola de crianças ou adultos que possuem pais, possuem histórias, possuem dia de aniversário, possuem trabalho, possuem necessidades, possuem possibilidades, possuem desejos, e essas pessoas ali em confronto constante para subsistir e existir e viver. Tanto que, quando a gente pergunta para as pessoas o que faz elas estudarem, quais são as grandes motivações de aprender, e as pessoas, depois que já têm estruturado as suas carreiras, a gente percebe muito
os dizeres de que a escola foi o espaço, ou se tinha a ideia de que a escola era o espaço para se conseguir melhorar de vida, para se conseguir resistir, né, nos processos identitários, né, a escola como um lugar em que a pessoa poderia se emancipar, se tornar sujeito. Aí tem todo tipo de representação social e pensamento do tipo senso comum aí colocado, né? Que vou melhorar de vida pela educação, meus pais não tinham como me dar uma herança, a única herança que ele podia me dar, eu falava que educação, porque o ouro e prata alguém pode vir roubar, mas o conhecimento ninguém pode tirar. Quais são essas ideias? Como essas ideias estão sendo construídas? Numa escola real, de cimento, de tijolo, de pátio, de carteira, de quadro, de giz, de canetão, com um professor que chega no horário, com outro que chega atrasado, com uma aula que você gosta, com uma outra aula que você não gosta, por uma disciplina que você tem empatia, por outra que você tem antipatia, e uma que você tem que trabalhar mais, outra que você tem mais facilidade, e tudo isso no contexto da sua casa, dentro de uma sociedade, de um bairro, de uma cidade, de um país, de uma língua, de uma economia, e aí que você tinha que pensar na roupa que você vai vestir, na maneira que você vai falar, no que você vai comer, né? Então, o materialismo histórico nos lança diante dessa questão. A escola está encarnada no real. Ela é material, feita de pessoas, pessoas em conflito, pessoas que têm trabalho, pessoas que têm produção. Não se trata de uma escola na nuvem. Não se trata de uma escola ideal. As pessoas estão na escola, docentes e discentes, técnicos ou não, todos ali estão num processo de trabalho. Currículo, pedagógico, didático, né? Enfim, com N fatores, mas uma escola real de pessoas reais. Segundo ponto, que o materialismo traz para essa concepção de pensar a sociologia da educação, né? Esta escola possui forças antagônicas de interesses, que são dialéticas. Então, materialismo histórico, mas ele é dialético, ou seja, ele permite na sua construção histórica contradições, forças e contra-forças, pesos e contrapesos, palavras e contra-palavras para a gestão da síntese do conhecimento. O conhecimento, ele é oportuno quando ele é feito de maneira dialógica, e esse conceito, ele está muito forte na pedagogia freiriana, a ideia de diálogo, e essa dialogicidade, ou seja, não é feita no monólogo, não é feito com uma pessoa apenas, não é feita num interesse, numa figura, não é magistercentrista, né? O que é magistrocentristas, o mestre, o professor no centro da cadeia de produção do conhecimento, mas ela é de múltiplas possibilidades de fala, de múltiplas possibilidades de diálogo, de interlocução e que nem sempre vão se ter consensos. Se buscam os consensos abrangentes para a estrutura, para a vida em sociedade. Porque o consenso ele é importante para a manutenção das operações dentro da vida, né? A ética, a política, né? E obviamente o saber estão nesse campo, né? Que são as trocas simbólicas, toda uma economia ali de diálogo, de conhecimento, de transferência de conhecimento, não só transferência como quem tira e coloca, né? Mas não é uma educação bancária, mas transferência justamente nessa possibilidade de idas e vindas, em que mesmo professor e aluno trocam de lugar, né? O professor aprende com o aluno também ensina e forma o professor. Então, é uma escola material, histórica, social. 2, a educação, ela funciona por meio do diálogo, da dialética,
das contradições, dos confrontos entre ideias, para se gerar sínteses em prol do conhecimento. E 3, ela encampa a possibilidade de saída dos processos de alienação. Ou seja, elas tornam o sujeito crítico e cidadão do mundo, leitor da realidade e das palavras, mas não apenas das palavras, mas quando se coloca esse processo para emancipar, processo educacional como emancipatório, como crítico cidadão, como libertador. Por isso que Freire vai estar vocês conseguem perceber, tão próximos dessa antropologia, tão ligado a essa visão social do universo escolar, né? Porque ela é uma escola material, real, social, né? Ela é um lugar de diálogo, de dialética, e ela é um lugar de exercimento da cidadania, de colocar as coisas para funcionar no mundo, de leitura no mundo, né? De emancipação, de libertação, proveniente desse acesso ao mecanismo escolar. Professor? Pode falar, Ingrid. Deixa eu tirar uma dúvida. A gente vê muito na sociedade que, tipo assim, todos os problemas que a gente, pelo menos, né, sociais, enfim, da sociedade, assim, a gente tenta resolver falando da educação, colocando a educação. Você não acha que é muito pesado, ou assim, é uma sobrecarga muito grande para a educação, a gente tentar resolver todos os problemas, assim, que a educação é a única saída? Olha, talvez a educação, Ingrid, não seja a única saída, mas ela funciona como um aparelho ideológico de Estado que normatiza ou permite o processo libertador e emancipatório. Não é, quando a gente fala de educação nesse sentido, não é a educação, concordo com você, como eles chamam de a panaceia de todos os males, que seria o remédio para todos os problemas da sociedade. Não concordo que seria um peso muito grande. Agora, como é que você muda os objetos sociais, econômicos e políticos, se não por essa medida? Se não houver um entendimento que a educação ela permite essas transformações, né, que outro espaço seria o espaço de transformação? O econômico pelo econômico? O político pelo político? O social pelo social? Dariam conta disso? Não daria. A gente está pensando o quê? Que os processos, eles são mutáveis nas gerações e feitos por pessoas. Então, se a nossa geração não der conta, você acredita que a geração vindoura ou futura, por um processo de leitura da realidade da cultura, consiga fazer mais do que a geração anterior. E tem sido assim desde que o mundo é mundo. É claro que quando a gente entra com a ideia da profissionalização docente, com a identidade docente, assim, mas é muita responsabilidade para o professor isso, pensar dessa maneira, que o professor vai resolver todos os problemas do mundo e a escola vai resolver todos. Não, eu não estou falando isso. Não é o professor e a escola em si, mas a sociedade entendendo e compreendendo a si própria de outras maneiras e que ela vai intrinsecamente dentro da própria estrutura social permitindo as fissuras e modificações. Exemplo, vamos lá, né? As lutas das mulheres não começaram com o feminismo do final da década de 60. Né? Nós estamos falando aqui de feminismo científico e feminismo de luta enquanto uma instituição feminista de aproximadamente aqui uns 70 anos. Mas existiram muitas outras mulheres que iniciaram campos de luta em prol da emancipação da mulher para o próprio corpo, por exemplo. Vamos pensar um sinal que seria, sei lá, a questão da maternidade. A mulher ser dona de si, do seu próprio corpo, para dizer que quer ter filho ou não quer ter filho, né? O voto, sufrágio, não começou ali, né? São lutas anteriores.
Mas você percebe que é geração em cima de geração mudando um pouquinho? O grau, por exemplo, de libertação, né, e emancipação conquistado hoje e ainda em curso, né, pelos movimentos feministas, causa ainda certa desconfiança das próprias avós e bisavós que acham que a coisa está livre demais. Por que isso? Porque os movimentos eles se dão atrelados a um processo geracional, né? As avós, né, vão dando lugar para as mães, que vão dando lugar para as filhas, que vão dando lugar para as netas, e esse processo de articulação se dá no real e no ideológico, mas uma coisa conectada à outra, mas nas relações sociais e ideológicas de então. E isso demora tempo. E aí, então, por isso que se considera que a escola, com todos os defeitos que ela tem, pelo menos ela está nesse processo como uma das responsáveis pelo processo de gestão do conhecimento. E assim, obviamente, pelas mudanças sociais, né? Tem outras instituições que funcionam como aparelhos ideológicos? Tem. Só que alguns com uma feição muito mais conservadora do que a escola. Exemplo, as igrejas, né? As igrejas também têm essa função de mexer com a cabeça das pessoas, mas mexe para o bem e, e mexe para o mal, né? A escola também mexe para o bem e mexe para o mal, mas é uma das esperanças que a gente tem, entendeu, Ingrid? Entendi, professor. Obrigada. De nada, mas você pensa diferente? Você acha que existem outras vias para se mudar a sociedade? Você já parou para pensar nisso? Não, professor, é porque me veio isso na cabeça, porque toda vez que a gente vai escrever algum fórum, ou a gente vai tentar pensar em uma solução para algum problema, a gente sempre traz a educação, né? De cara a gente fala, só a educação é capaz de resolver isso. E às vezes, né, parece que, tipo assim, gera realmente uma sobrecarga, né? E querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia, quando a gente fala de educação, não se dá, não para resolver tudo, mas tipo assim, são tantos problemas que a educação ela tem que solucionar que ela não vai dar conta de solucionar tudo, entende? Então assim, gera uma sobrecarga, eu acho que sobrecarrega ainda mais os professores que criam expectativas de poderem solucionar e resolver praticamente os problemas do mundo. E a gente sabe que não é assim. Mas aí não tem outra expectativa, né? Se, por exemplo, só falar que, tipo assim, tem sobrecarga, né? E aí, então, pobres de nós, educadores, porque não vamos, e não vamos mesmo, você está correta, nós estamos na falência disso, nós estamos numa crise disso, né? Mas ao mesmo tempo, fala assim, então quer dizer que a economia vai dar conta dos processos econômicos? Você acha que se a gente colocar a responsabilidade do pensamento, da estruturação do pensamento para os banqueiros, como é que vai ficar? Ah, Não, não. com certeza não, com certeza Então, não. então, Mas é então porque porque não tem outro gera, lugar para a gente ter não, esperança. gera uma certa ansiedade, né? Pelo menos os futuros professores, né? De às vezes sair da faculdade com a cabeça de eu vou solucionar isso daqui, não. Isso é meu papel como professor resolver tal problema, entendeu? E a gente sabe que não é assim. Então, gera, às vezes, uma expectativa, né, em cima da educação. E a gente sabe que a educação ela é porta para resolver, sim, um monte de problemas. Não estou dizendo o contrário disso. Ela é, sim, a gente não tem como solucionar questões sociais sem educação. Mas eu acho que, às vezes, gera muita expectativa e ansiedade, pelo menos para alguns futuros profissionais. Eu, às vezes, fico pensando, nossa, meu Deus, eu vou ter que lidar com N situações. Será que eu vou conseguir solucionar? E aí eu me deparo, às vezes não vai rolar solucionar. E então, assim, me sentir mal por isso, então vai gerando expectativas. Mas vamos lá, Ingrid, vou te ajudar nesse processo ansiolítico agora como psicólogo. Não vou esquecer que eu sou professor, agora eu vou para a linha do psicólogo. Que é o seguinte, atenha-se a fazer o melhor trabalho possível dentro daquilo que você vai estar trabalhando. Isso já é suficiente. Por exemplo,
Só a educação vai resolver a fome do mundo, porque aí nós vamos construir pessoas mais solidárias, e aí essas pessoas solidárias vão entender que os processos não são só os econômicos, e aí então as pessoas vão, num ápice, se libertar do lucro e do desperdício a toda coisa, criar sistemas científicos e econômicos mais úteis e mais solidários, e papapá. Aí que é o erro. Não é olhar para lá, eu vou resolver a fome do mundo. Eu posso olhar o seguinte, eu, dentro da minha escola, conversando com os meus alunos, dando aula de química, vou conseguir convencer o maior número de pessoas que os recursos hídricos e naturais do mundo não são eternos. E que todas as pessoas têm direito de comer. Falando para você pegar um carro de som e ir militante, morrer você é o herói, o Joana Dark, né? Joana Dark, o príncipe não sei o quê, o arauto para resolver esses problemas, do que eu vou dar minha vida ali, não é isso. Né? Eu como educador, com as cabeças que eu vou estar dialogando, que eu vou estar dialeticamente enfrentando, ali na realidade do chão da sala de aula, na periferia ou na escola particular, sabe? No público central, não importa como. Como eu vou estar trabalhando a química? Qual o alcance social, político e econômico dos conteúdos que estão sobre minha responsabilidade? A questão é, essas coisas não vão mudar se eu simplesmente abrir o livro didático e começar a vomitar moralidade, concentração, os meninos ali do segundo ano. Claro que eu tenho que ensinar o conteúdo. Eu tenho que oportunizar, enquanto direito, o conteúdo. Mas, para além do conteúdo, quais as leituras que podem ser feitas? Só nisso, eu estou fazendo um grande papel. Porque vocês sabem que tem um monte de gente que não quer pensar sobre isso, que não quer parar para refletir sobre isso. Por exemplo, recursos hídricos. Nós estamos à beira de uma falência, de uma crise hídrica sem tamanho. Eu não estou falando da quantidade de água, porque se criou um imaginário brasileiro que nós temos muita água. Eu estou falando da capacidade de tornar essa água potável, de tratar essa água, de potabilizar essa água. E aí o quê? Vocês, como professores de química, ou os professores de ciências em si, não podem colocar essa reflexão como algo a se pensar, e não como um comercial apenas da Cezan lá, que fala que você tem que economizar água para sua conta vir mais barata, mas é pensar que, de fato, a gente precisa preservar esse meio tão essencial para a nossa subsistência. Nós já estamos falando de crise no abastecimento de água para a produção de alimentos. Já está algo super pesado, super em voga. E as pessoas não acreditam nisso, porque vê a enchente, nossa, aqui em Vila Velha vai faltar água nunca, é só pegar as enchentes aqui, enchente para todo lado, é chuvaréu, é só desastre com água, não vai faltar água. Não é essa água que a gente está falando. É água de beber. Entendeu? Então, estou resolvendo o mundo. Não é responsabilidade da escola, do professor resolver todo mundo. Mas eu, como peça, como partícipe social, posso tratar isso aqui? Posso conversar com meus alunos sobre? Posso falar sobre responsabilidade ambiental? Posso falar sobre responsabilidade social? Posso falar sobre ecologia? Posso falar? Estou criando novas cabeças. É o que está acontecendo aqui agora. O que seria eu dando aula de sociologia da educação se eu não pegasse as teorias que estão ali e a gente conversasse sobre como melhorar a minha atuação como docente? Ou como melhorar a minha atuação, né, como pessoa? Quer ver, ó? Tem um jeito bom de a gente não sentir esse peso da responsabilidade toda social da educação. E é, se eu estou imbuído
imbuído mesmo, se eu coloco como minha responsabilidade de ser humano, de ser uma pessoa melhor, eu já estou transformando. Eu já estou modificando. Falta hoje para muita gente a capacidade, a tenacidade, o querer ser uma pessoa melhor. As pessoas colocarem isso na cabeça de que as pessoas precisam ser pessoas melhores, aí vai ser um professor muito melhor. Vai estar junto com alunos que vão ser alunos muito melhores. Bem, é assim que eu construo as minhas utopias ordinárias, mas tenho tentado fazer isso na vida, na minha vida, né? Eu acho que não é só sonhar utopicamente pela melhoria do mundo, mas é tentar fazer um pouco que está ao nosso alcance, com encontros positivos, com relações positivas, com estruturas de pensamento mais positivas, que vão ter, obviamente, um impacto na gestão de como nós lidamos com o mundo hoje. E aí, gente, nós entramos nesse autor que eu coloquei aqui o livro, Louis, né, Althusser, que é um francês que foi herdeiro, né, ele herdou a tradição do materialismo histórico dialético de Marx e que construiu as suas teorias sociais, é um sociólogo, com base no pensamento marxista. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essas notas sobre aparelhos ideológicos de Estado. Até porque o Althusser entendia o mundo como dividido entre o mundo social, aparelhos ideológicos de Estado e aparelhos repressores de Estado. E a escola e está ali dentro de uma concepção de aparelho ideológico de Estado. Tá? Vamos lá. O livro já está cortado. Isso, já. Vendo? A gente já não começa, quem olha ali o comecinho, né, fica assim, meu Deus, mas são muitas páginas, ele vai ler o livro com a gente agora em 1 hora, ele vai ler o livro aqui com a gente. Não, a gente já vai para aparelhos sobre a reprodução das condições de produção, né, para entender os aparelhos ideológicos de Estado. Eu quero só entender um pouco dessa dinâmica dos aparelhos ideológicos, tá? Ele traz outros pontos no livro que a gente não vai tratar, né? Quero só mesmo a concepção do que são, o que é escola como um aparelho ideológico de Estado, tá? Qual que é a função da escola, afinal de contas, nessa estruturação do pensamento, das lutas sociais, e até para vocês entenderem um pouquinho sobre teoria de currículo, né? Por que se escolhe estudar algumas coisas e não outras coisas? O que entra no livro didático? Por que foi selecionado de tantas coisas da química para estudar? Por que foi escolhido dessa maneira? Na química geral e inorgânica no primeiro ano, físico-química no segundo ano e química orgânica no terceiro ano. Como que é feito esse desenho? O que isso tem a ver com essa pulsão ideológica? Qual que é a função da escola para estruturar e montar a cabeça das pessoas? E aí, então, como sequência do materialismo histórico dialético, a gente pensa um pouquinho sobre os aparelhos ideológicos de Estado em Louis Althusser, que é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Sobre a reprodução das condições de produção. Tem horas, gente, que eu vou passar mais rápido, mas eu vou tentar aqui fazer aquela linha que a gente estava fazendo de leitura, tá? Vou tentar dar uma lida, e aí explicar, e aí fazendo toda essa dimensão que a gente já estava fazendo aqui na nossa aula. Impõe-se que tratemos de uma questão apenas esboçada em nossa análise. Quando falamos da necessidade de renovação dos meios de produção para que a produção seja possível. Era apenas uma rápida indicação. Considerar
laemos agora em si mesma. Como dizia Marx, até uma criança sabe que uma formação social que não reproduz as condições de produção ao mesmo tempo que produz, não sobreviverá nem por um ano. Vou repetir. Como dizia Marx, até uma criança sabe. Eu acho que é uma bobagem, né? Porque a grande maioria não sabe disso, tá? Não é só uma criança que não sabe. Se a gente considera o processo de alienação, né? Tem muita gente que não sabe disso. Que uma formação social que não reproduz as condições de produção ao mesmo tempo que produz, não sobreviverá nem por um dia. Significa o quê? Que eu preciso, para além de rever a maneira como produzimos as riquezas e dividimos o trabalho no mundo, ou seja, para além da estrutura social como é dada, a gente tem que pensar como que nós reproduzimos e fazemos o processo de produção. Por isso que a gente tem nas universidades, eles falam assim que nas universidades tem um conjunto grande de pessoas que pensam a questão da produção e da reprodução. E na escola, então, são os educadores do Brasil que são os comunistas. Não, não é isso. Né? É que se colocou alguém para pensar e que esse pensamento ele tem que seguir adiante e vivo pelos alunos. A questão é, tem gente que não concorda com isso, está negando esse processo de estruturação ideológica. E está, inclusive, chamando aqueles que estão pensando essa possibilidade de mudanças no meio de reprodução, né, do pensamento, nas escolas e nas universidades, de os comunistas, né? De os doutrinadores. Porque seria nossa responsabilidade dos educadores, através dos nossos estudos, pensar como essa nova sociedade ela se formaria. Portanto, a condição última da produção é a reprodução das condições de produção. Gente, nós estamos fazendo isso aqui agora. Professor, tem muita palavra produção, não entendi nada. O que é isso, reprodução das condições de produção? Quando a gente ministra uma aula, um curso, quando a gente conversa academicamente, o que a gente está fazendo? A gente está falando sobre a reprodução dos mecanismos de produção. Essa reprodução, gente, não precisa ser sine qua non, sem o qual não, né? Igualzinha, ela não precisa ser fazer com que os mecanismos de produção sejam sempre os mesmos, sempre. Apesar de que tem a gente que acha que aí tem que o meu aluno tem que passar as mesmas dificuldades que eu passei. Os meus alunos têm que estudar da mesma maneira que eu estudei, porque a maneira que eu estudei é que era certa. Meus alunos têm que passar pela mesma... Porque eu, na minha época que eu estudava, eu tinha que andar 10 quilômetros e eu tinha um lápis só. Então, esses tipos de pensamentos são ancorados numa ideia de produção do conhecimento, de reprodução do conhecimento, como produção do mesmo ou do passado, da tradição. Mas o fato é que na cadeia reprodutiva do conhecimento, que é essa aqui da sala de aula, do pensar junto, do diálogo e tal, a gente às vezes reproduz tensões, crises e novos mecanismos de produção dentro do mecanismo de reprodução. Tá? Esta pode ser simples e então se limita a reproduzir as condições pré-existentes de produção, ou ampliada, quando as amplia, quando as questiona, quando as mostram suas contradições. Deixemos por hora essa distinção de lado. O que é então a reprodução das condições de produção? Penetremos aqui no domínio, ao mesmo tempo bastante familiar, desde o livro segundo do Capital, e singularmente desconhecido. As evidências tenazes, evidências ideológicas de caráter empirista, do ponto de vista da mera produção e da simples produção produtiva, abstrata em si mesma como relação ao processo de produção, se incorporam de tal forma à nossa consciência cotidiana que é extremamente difícil, para não dizer quase impossível, alcançar o ponto de vista da reprodução. Portanto, se este ponto de vista não é adotado, tudo permanece abstrato, mais do que parcial, fica deformado, mesmo ao nível de produção.
e com mais razão ainda, ao nível da simples prática. Vou explicar isso aqui, né, gente? O que nós estamos falando, afinal de contas, tá? E aonde que a gente está querendo chegar, né? A gente está querendo chegar ao seguinte, gente, nós estamos falando de reprodução aqui das condições, das forças de produção. Produção de quê, gente? Produção dos bens de consumo, produção da vida, produção... Lembrem que a gente está falando de um Marx que pensa o homem como agente de transformação de si mesmo e da realidade, né? Nós somos transformadores do tempo, transformadores dos aspectos sociais. Nós somos, ao nos relacionar com o meio ambiente, por si só, nós já estamos deixando a nossa energia, a nossa impressão digital nas coisas. Nós estamos impactando a vida das pessoas com quem conversamos, positiva ou negativamente. Mas fato é que no viver existe uma prática de produção constante. Produção de mim mesmo, da minha personalidade, porque eu também estou sendo alterado pelas mudanças no mundo, mas produção da existência dos outros. Né? Eu estou ali no meu trabalho produzindo. Então, há que se entender o que é produção. Produção não é só produzir riqueza, produzir bens. É também produzir riquezas e produzir bem. Mas produzir tudo o que existe na realidade. Eu sou um pedreiro, eu produzo um muro novo, eu produzo uma casa nova, sou produzido pela casa nova, porque cada vez ali, poxa, nossa, passei a massa errada, vou ter que passar de novo. E já vai mudando a maneira como eu penso, vou criando novas técnicas, vou aperfeiçoando a minha conduta. Eu vou pensando, nossa, com esse dinheiro que eu vou ganhar aqui, eu vou ir tirar umas férias lá na praia tal. E aí, tudo isso aqui é produção. Nós estamos a todo momento produzindo coisas. Produzindo pensamentos, produzindo relações, produzindo palavras, produzindo bens, produzindo a nós mesmos. Tá? E aí ele começa a pensar, como que essas coisas se reproduzem? Por quê? Fato é que ninguém nasce pedreiro. Ninguém nasce alguma coisa ali. Nem humano se nasce. Se nasce enquanto projeto humano, como expectativa de ser humano, e não ser humano em si. Porque não foi humanizado ainda. A criança sofre processos de humanização dentro de uma cadeia reprodutiva que a ensina como produzir. Palavras, processo de alfabetização. Vocês conseguem perceber que o processo de alfabetização é um processo de reprodução para que aquele indivíduo esteja apto a produzir comunicação? Estou ensinando, olhe, você tem que usar um sujeito e um predicado. Você não pode dizer nós vai, porque existem regras gramaticais que dizem que você tem que concordar o verbo com o sujeito. Então, você tem que conjugar este verbo. Conjugar. Julgar com atrelado à pessoalidade. Então, você tem que ter uma harmonização por conta de leis linguísticas. Então, você vai dizer, nós vamos, nós iremos, nós conseguiremos, nós alguma coisa emos. O que eu estou fazendo, então? Eu estou dando habilidades, estruturas culturais da tradição linguística para aquele sujeito que não comungava com a nossa tradição, que está se humanizando, ser educado. Ser educado é o quê? Compreender as leis que regem os processos de produção. Só da linguagem? De tudo que existe. Como se vestir, como conversar, e percebem que vão sofrendo alterações com o tempo. Mas a cabeça vai se moldando. Por isso que o Althusser coloca ali, ó, que às vezes vai acontecer que é quase impossível você mudar quando é muito simples o processo de produção, é muito primário, a pessoa encara aquilo ali de tal forma que é difícil você, inclusive, acessar, porque fica tão primordial para algumas pessoas que Jesus virá daqui a um tempo e vai rasgar o céu com... A pessoa constrói a sua cabeça. Gente, estou querendo aqui criar ateus, não. E nem mexer com a sua cabeça de pessoa que acredita. Eu estou falando assim, vocês percebem que para algumas pessoas é tão difícil falar, por exemplo, de fé, porque é tão primordial esse sentimento que foi produzido nela,
que ela tem certezas. Ela não tem, ela não quer, às vezes nem querer, não, ela não consegue colocar as crenças mais primitivas dela, mais primordiais, mais constitutivas dela em xeque, porque faz parte dela, porque é ela. Porque você mexendo com essas crenças, você está colocando em xeque a própria pessoa. E ela se sente tão acuada, porque ela aprendeu, num processo de reprodução, a produzir daquela maneira. Às vezes é fácil você mudar a pessoa assim, olha, você está colocando, não está colocando açúcar para o pão crescer, mas o pão é salgado, não tem que ter, claro que tem que ter açúcar, por que tem que ter esse açúcar, gente? Porque o fermento vai consumir aquela glicose, aquela açúcar, né? Enfim. O processo vai acontecer um processo de fermentação, você tem que alimentar. Aí você começa, mas não, eu faço assim desde que eu faço assim desde sempre. Vocês percebem que a gente vive, na verdade, sempre e constantemente numa cadeia de reprodução dos mecanismos de produção. Até aqui tranquilo? Diz amém aí, igreja. Sim, sim. Mais alguém está. Amém aí, Maria Eduarda. Muito obrigado, Maria Eduarda. Mais alguém entendeu que nós estamos numa cadeia produtiva? Aí, Rafael também. Beleza. Então vamos dar sequência. Alguém ia falar? Não? Desistiu? Então vamos lá. Ô, professor, mas Fala, quando a Gabriel. gente fala, quando você deu exemplo, na uso da língua e tal, a gente não pode falar de um certo jeito. Mas a informação que ele queria levar seria a mesma, só que foram de outro jeito, só que a sociedade quer que diz um jeito padronizado, não pode dizer de um jeito errado. Mas tecnicamente é a mesma informação. Algumas coisas, Gabriel, na própria gramática, ela é viva, ela vai permitindo novas metáforas, novas construções, dizeres de outras maneiras. Agora, a base comunicacional, ela continua sendo a mesma durante todo o sempre. Você não diz mais vossa mercê, mas você escreve VC ali. Não estou falando das línguas, da maneira apenas de grafar as palavras, ou falar com sotaque, ou falar com gíria. Estou colocando que nós somos alfabetizados. E por mais que você queira ser genial e não dizer árvore para árvore, árvore será árvore. E isso é reproduzir um mecanismo de produção comunicacional. Você entende? Não estou falando aqui da gíria ou da mudança das construções. Não, eu não estou falando só da defesa, fazendo uma ode, uma defesa da gramática. Né, que agora o lance existem princípios comunicacionais que passam pelos conceitos. E para eu dizer árvore, eu não vou dizer relas. Que agora eu sou super da moda, descolado, inventei a palavra nova resas, que significa árvore. Eu vou estar criando a língua de emersoniana. Imagina se todo mundo começar a criar a sua própria língua. Vai começar. O que é isso? Nada. Falou nada. Talvez o Espírito Santo entenda o que eu falei aqui agora. Falar que eu estou falando em língua dos anjos aqui, em glossalalia. Ou língua do outro bicho, né? Sei lá, eu. Mas o lance é o sistema de produção simbólico e de reprodução, e as escolas, a gente está lendo Althusser justamente pensar nisso, que a escola é aquela ou uma das instituições que cria esse sistema de produção. Que vai dizer para a criança a parole, né? O signo, árvore. Aquilo é uma árvore.
E ela vai olhar, então, para troncos, folhas, raízes e dizer árvore. Ela pode errar algum tempo, né? Quando a gente começa ali muito pequeno, né? Olha para o au-au, para o miau, aí vê um cachorro, fala miau também, confunde. Mas uma hora, gatos serão gatos, cachorros serão cachorros e bolsonaros serão bolsonaros. Entendeu? Cada coisa no seu lugar dentro do processo de normatização e de reprodução. Entende? Aham. Então, nós estamos neste mecanismo, no mecanismo de reprodução dos mecanismos de produção. E aí vão ser tudo assim, gente, desde a prática dos ofícios e dos processos de trabalho, o desenvolvimento de técnicas, a compreensão das metodologias, as tecnologias, o fazer ciência, o fazer pesquisa, o fazer laboral de cada uma das profissões, o ser docente, o ser advogado, o ser médico, o ser, né, agente de segurança pública, não importa, né? Vai ser sempre ensinado, ou seja, um método de reprodução a alguém ser alguma coisa que é um método de produção. Tentaremos examinar as coisas com um método. Para simplificar nossa exposição, e se considerarmos que toda formação social é resultado de um modo de produção dominante, podemos dizer que o processo de produção aciona as forças produtivas existentes em e sob relações de produção definidas. E aqui outro ponto importantíssimo. Esse processo de produção, ele se dá ideologicamente com base na ideologia, numa metodologia de produção dominante. Gente, produção dominante não significa que seja dos mais ricos, tá? Porque para ter um dominador, existe a necessidade de ter o apreço do dominado, ou o aceite do dominado, o sim do dominado. Então, os processos de dominação, eles não acontecem apenas por força do dominante. Ou até porque os dominantes, muitas vezes, são menos do que os dominados, mas os dominados se convencem do método dominante e aceitam o método dominante como se fosse o método deles. E aí que nós estamos lidando com um processo básico de alienação, que é quando o dominado se convenceu que o método dos dominantes é o método mais favorável para ele, quando, na verdade, não é. Mas ele faz aquilo sem questionar, porque ele não vê outra maneira de fazer aquilo que ele está fazendo. Percebem? Tem muita classe média achando que é rico. Quer um exemplo? Mas, claro, tem muita classe média porque tomou um vinho chileno uma vez na vida ali, de 30 reais, ele acha que ele é melhor do que aquele que nunca tomou. E ele acha, então, que ele tem que ser o opressor, ou defender as ideias dos opressores, porque ele acha que ele é o dominante. Mas fato é que mesmo os currículos escolares, eles são construídos a partir de políticos e políticas e, enfim, ministérios e ações governamentais. Vocês acham que os currículos vão ser construídos a partir dos interesses das classes mais populares? Ou que se parou para perguntar na BNCC o que o índio quer estudar? Ou para o índio se tornar brasileiro? Somos todos brasileiros. O índio, para se tornar brasileiro, né, ele vai ter que estudar todo o processo gramatical encerrado na língua nacional, que é o português. Então, aqui nós estamos falando de um processo de construção do currículo como, na verdade, um processo de estruturação dos anseios da classe dominante em manter a estrutura produtiva do jeito que está. De novo, gente, produção, não estou falando apenas de produção de bens, eu não estou falando do dinheiro, que todo mundo quer saber quando fala nisso, está falando de dinheiro, de lucro, Não é isso, é a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como nos comunicamos, a maneira como encaramos o conhecimento, a maneira como entendemos a informação, a maneira como nos relacionamos moralmente, as definições de certo e errado. Ou vocês acham que aquela senhora que está lá, numa comunidade periférica, ela está fazendo reflexões sobre políticas públicas de aborto?
Ou ela parou para pensar se o aborto é uma coisa boa ou não? Se ela pode fazer um aborto? Ou já nela está inculcada por conta de mecanismos de reprodução do que as classes dominantes entendem o que são direitos reprodutivos, e ela vai simplesmente viver aquilo. Nós estamos falando de um mecanismo de produção que não é igual dentro da sociedade. Onde que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar aqui. A mulher que tem 2 filhos e que tem dinheiro para custear a vida com um certo conforto para os seus 2 filhos, decide os direitos reprodutivos da mulher que tem 10 filhos. Vou falar 12 porque eu lembrei da minha avó, né? Vamos pensar aqui, mas que tem 7 filhos. Mas é ela que não sabe o que é camisinha, não sabe o que é pílula, tem pílula de graça no posto de saúde. Tá vendo onde que a gente aparece como a falência do processo educacional brasileiro? Chegou essa informação e essa educação de fato, não chega direito nem a da classe dominante para os dominados. Enquanto política pública de saúde não chega. Então a gente já começa a perceber. Mas ao mesmo tempo, a cabeça dessa é a cabeça que consegue fazer influência no processo de voto, que aí vai definir quem é que vão ser as pessoas que vão estar no poder. E lá, então, ela vai levantar uma placa dizendo todos contra o aborto, e papapá. Mas ela tá dona do seu corpo. Por que o corpo da outra também não pode ser da outra? É uma dominação a nível de corpos aqui, do corpo de si mesmo, mas ideologicamente, do corpo de outrens. Porque o processo de dominação não se dá de si mesmo apenas, se dá a dominação de si mesmo e dominação dos outros. Tá? E aí, então, segue-se toda a formação social para existir, ao mesmo tempo que produz, e para poder produzir, deve reproduzir as condições de sua produção. Óbvio, nós ensinamos para os mais novos como é que se vive aqui nas quebradas, entendeu? Nós ensinamos para todas as novas gerações como se deve, né, nós reproduzimos os mecanismos de produção social, tá? E aí, então, ela deve, portanto, produzir as forças de produção e as relações de produção existentes, as relações sociais e aquilo que é produzido por essas pessoas. E aí, então, nós vamos reproduzindo os meios de produção, tá? Eu quero chegar inclusive, as forças de trabalho, colocando quem deve fazer o quê, aonde é o lugar de cada uma das pessoas. E nós ensinamos, inclusive, a importância dessa força de trabalho assalariado que deve subjugar a uma relação salarial de responsabilidade, tá? E aí, então, nós temos que perceber que essa produção, ela se dá, ora, em função da infraestrutura e, óbvio, em função da superestrutura. Eu estou querendo chegar aqui para dizer o quê? Que existe uma relação ordenada de um processo ideológico, tá? Que é o quê? A submissão dos operários, ou enfim, dos trabalhadores, a submissão das pessoas a uma ideologia, a uma condição estrutural ideológica, que é o pensamento das classes dominantes, tá? Mais uma vez, eu quero tirar da cabeça de vocês esse estereótipo, quando eu digo a ideologia da classe dominante, aí você logo pensa num burguês gordo, né, fumando um charuto com uma cartola, dono de um banco,
não é esse também. Mas eu estou pensando aqui, a ideologia dominante, como toda aquela ideologia, que eu nem paro para pensar se ela está certa ou errada. Eu nem paro para... Eu não questiono, é porque ela é tão dominante que ela me dominou. Então, não importa quem criou essa ideologia. Geralmente, a maioria das ideologias de classe dominante que nós vivemos, as pessoas já morreram há muito tempo. Então, eu não estou querendo aqui arrumar um culpado, como o pessoal lá dos sindicatos, né? Porque essa coisa dos sindicatos tem uma coisa, vamos derrubar o burguês! E aí um grita, ê, greve, vamos derrubar o burguês! O burguês nem existe. O cara que criou a ideologia e a estrutura de alienação já morreu tem 300 anos. E nem era um cara. Era um monte de gente. Então, nós estamos despersonalizando aqui a ideia de o burguês como uma pessoa, um empresário. Até porque ele não seria esse gordo com um charutão na boca e uma cartola comendo um leitão numa ceia. Essa visão é uma visão estereotipada, ridícula. Esse burguês seria muito mais um bom vivant, todo bombado, dentro de uma academia rica, dirigindo um Audi. Entendeu? E nem quero pensar as questões dos estereótipos desse burguês, desse bom vivant. O que interessa aqui é pensar como nós continuamos na escola a reproduzir condições sociais da vida das pessoas estruturadas a partir de uma classe dominante que, inclusive, nós consideramos que é o jeito mais certo de viver. E nós nem fazemos tantas reflexões sobre isso. Nós não queremos pensar sobre... eu tenho aqui, sou professor de química, eu tenho que dar química geral, química fisicoquímica e química orgânica e pronto, e acabou isso aqui. É isso aqui que eu tenho que dar. Química analítica fundamental. Eu nunca vou falar de solução tampão em nenhuma das minhas aulas, mas eu tenho ali que convencer basicamente aqui, eu tenho que gastar um ano aqui fazendo os meninos dar o nome aqui de alcano, alceno e alcino. Se ele sabe aqui, consegue ver aqui, ó, carbono, aqui, ó, tem 4, é but, perfeito, sabe contar carbono. E aí sabe contar e dar nome, aí beleza, professor de orgânica genial, maravilhoso. Ensinou para o menino o que é o butano. E, além de papagaiar a nomenclatura da IUPAC, o que este benefício, o que essa construção desse pensamento permitiu para a emancipação e entendimento crítico desse sujeito nessa sociedade? Então, queridos, todos nós, nos nossos modos, contribuímos para a consolidação do pensamento de dominação de certas ideologias. E inculcamos na vida das pessoas, por ser a escola um aparelho ideológico de Estado, inculcando nas pessoas a maneira como elas devem viver na sociedade e economia, ou seja, dentro desse Estado. Tem função isso, inclusive anestesiar as pessoas. Fazer dormir, ninar as pessoas. Vocês já pararam para pensar que as nossas aulas podem ser tão somente mecanismos de ninar as pessoas? Por isso que eu achei formidável o Chico César, aconteceu há pouco tempo atrás, uma admiradora que gosta da música do Chico César, chegou para ele e falou, Chico, não se meta com política, você é superior a eles, faça sua arte, continue fazendo a sua música, mas não se meta com política. Chico César ficou irado de raiva. E falou assim, você pensa que a minha música foi feita para funcionar como música de ninar, para embalar os sonhos das elites nesse país?
A minha música não é o pano de fundo circense para o seu divertimento. A minha música é política porque ela é luta social. E aí a reflexão que fica para nós é se o meu engajamento enquanto pessoa no mundo, ele funciona para as pessoas dormirem ou se funciona para as pessoas acordarem. Ou se a maneira como eu lido com a realidade, ela permite que eu interaja o meu conhecimento com a vida das pessoas. O que querem, de novo, que aconteça com a escola brasileira, e esse pensamento aqui é muito importante para isso, gente. Nossa disciplina pode ficar toda em cima desses autores que eu vou gostar muito, mas enfim, é colocando o quê? Nossa docência como um sistema de reprodução de um modo de fazer que está colocado aí há anos para fazer as pessoas continuarem a viver a vida medíocre que elas possuem. Tipo ali, ó. Como que amolando a faca, como que batendo o martelo, como que produzindo serrote e fazendo a vida e a sociedade funcionar como um sistema de relógio, bússola, que marca o tempo, que estrutura a sua cadeia de produção, sempre pela mesma lógica, pela mesma música, pelo mesmo lugar, pelas mesmas pessoas, algumas se dando bem, muito bem, outras se dando muito mal, a maioria se dando muito mal, mas mantendo o mesmo ritmo social, porque é importante ensinar química orgânica butano para os meus alunos, que não vão usar essa coisa para nada, só para passar no vestibular, é importante passar no vestibular. E depois, para nada. E fazer ciência como é que fica? Pensar o mecanismo científico. Pensar fora da caixinha. Vamos aqui pensar como é que é feito vacina. Vamos pensar o que é micro aqui, o que é macro. Como é que a química está funcionando aqui? O que é ácido e base? Vamos pensar junto? Vamos abrir a cabeça, vamos pensar fora da caixa. O que é base e ácido aqui? Esse número de oxidação faz o quê? Tem gente que parou no tempo e fica ali com os meninos apenas querendo equilibrar a reação, que os meninos não entendem nada o que está acontecendo na reação. Vê o bendito dali, tem que colocar o 2 na frente da molécula de amônia, simplesmente para equilibrar ali o processo químico. O menino nunca sentiu o cheiro de amônia, ou não sabe reconhecer que quando a menina está limpando ali, passando, a menina não sabe o cheiro da amônia. A gente está falando de uma sociedade em que pessoas não sentem, não sabem a cor do enxofre, o cheiro da amônia. É muito complicado. Porque funciona o mecanismo de produção da mesma idade. Sempre a mesma idade. E aí é para se perguntar, essa mesma idade, esse mesmo ciclo, serve de interesse para quem? Para quem ganha em manter tudo do jeito que está sempre. Quem é que se beneficia com isso? Então, o que acontece? Em outras palavras, estou ali na página 58, o último parágrafo. A escola, mas também outras instituições do Estado, assim como a igreja e outros aparelhos como o Exército, que é um aparelho de repressão, ensina o know-how, mas sob formas que asseguram a submissão à ideologia dominante ou o domínio de sua prática. Todos os agentes de produção, da exploração e da repressão, sem falar dos profissionais da ideologia, devem, de uma forma ou de outra, estar imbuídos dessa ideologia para desempenhar conscienciosamente suas tarefas. Seja de explorados, os operários, seja de exploradores, capitalistas, seja de auxiliares na exploração, os quadros, seja de grandes sacerdotes da ideologia dominante, seus funcionários.
A reprodução da força de trabalho evidencia, como condição sine qua non, não somente a reprodução de sua qualificação, mas também a reprodução de sua submissão à ideologia dominante, ou da prática dessa ideologia, devendo ficar claro que não basta dizer não somente, mas também, pois a reprodução da qualificação da força de trabalho se assegura em e sob as formas de submissão ideológica, com o que reconhecemos a presença de uma nova realidade, que é a ideologia. Faremos aqui, então, duas observações. A primeira servirá para completar nossa análise da reprodução. Acabamos de estudar rapidamente as formas da reprodução das forças produtivas, ou seja, dos meios de produção, por um lado, e da força de trabalho, por outro. Acabamos de estudar rapidamente as formas da reprodução das forças produtivas, ou seja, dos meios de produção, por um lado, e da força de trabalho, por outro. Porém, não abarcamos ainda, eu posso ler 3 vezes isso aqui, que eu ainda vai... É quase um resumo, gente. Se eu pudesse grafar aqui, esse pedacinho aqui, ó, o que acabamos de conversar agora, gente, aqui nesse momento, é isso aqui, ó. Que independente da força de produção, do mecanismo de produção, a nossa sociedade, ela continua sempre a repetir, a papaguear um processo de pensamento dominante. Tá? Uma ideologia. Tá? Porém, não abordamos ainda a questão da reprodução das relações de produção. Esse é um problema crucial na teoria marxista do modo de produção. Se o deixássemos no silêncio, cometeríamos uma omissão teórica, pior, um grave erro político. Trataremos, portanto, dessa questão. Mas para obtermos os meios para fazê-los, temos que novamente dar uma grande volta. Esse que é o problema nosso dos teóricos. A gente tem que, às vezes, para convencer uma coisa, para discutir algo, tem que dar uma volta lá. Mas trataremos a segunda observação, é que para dar essa volta, somos obrigados a recolocar nossa velha questão. O que é uma sociedade, né? O que é essa sociedade? Mas aqui vocês já entenderam o primeiro passo nosso aqui do caminho, né? Eu estou falando de mesmo a linguagem, ela é estruturada como um mecanismo de dominação. Era o que eu estava falando com o Gabriel. Inclusive, esse parágrafo aqui, ele deixa muito elucidado essa relação com a própria linguagem aqui. Tá? Que nós ensinamos, na verdade, por um processo de adequação, de um viver dentro dessa estrutura laboral aqui, de se fazer aqui de produção social. Nós ensinamos as pessoas como elas devem se comportar. A escola tem esse poder, tá? Alguém tem alguma observação para colocar nesse momento ou eu posso continuar? Beleza. A Eduarda Rafael, beleza. Vamos lá. E aí, então, para pensar o que é uma sociedade, nós temos que pensar o que é uma infraestrutura e superestrutura, novamente, nos conceitos de Marx. Já tivemos a oportunidade de insistir sobre o caráter revolucionário da concepção marxista, do todo social, naquilo que ela se distingue da totalidade hegeliana. Inclusive, foi o tema das nossas, da primeira aula de materialismo histórico dialético, a aula que já está, a aula 3, que está, inclusive, no AVA. Dizemos a esta tese apenas repelia célebres proposição do materialismo histórico. Essa tese apenas repetia célebres proposições, né, faltou uma concordância aqui do materialismo histórico, que Marx concebe a estrutura de toda a sociedade como constituída por níveis ou instâncias articuladas por uma determinação específica, a infraestrutura ou base econômica, tá? Unidade de forças produtivas e relações de produção,
né, que são a base econômica, que é a infraestrutura, e, obviamente, do outro lado, a superestrutura, que corresponde a 2 níveis ou instâncias, que é a jurídico-política, que é o direito, as leis, no caso, né, e o Estado, e a ideológica. Então, existe uma superestrutura jurídica, que é o que permite e o que proíbe, e uma superestrutura ideológica. O que é essa superestrutura ideológica? As distintas ideologias, que é a religião, a moral, a jurídica, a política, que estrutura a cabeça das pessoas, tá? É importante pensar aqui, então, infraestrutura como base econômica, tá? Então, gente, de outra maneira, de outro modo, o que nós temos hoje no mundo que monta uma sociedade, que estrutura uma sociedade, é o quê? Infraestrutura, superestrutura. Infraestrutura, trabalho, base econômica, produtos, uma divisão social do trabalho, né? Emprego, comer, né? Essa é o mundo da infraestrutura. E o mundo da superestrutura é a lei, que vai dizer para mim o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, que é o direito penal e o direito civil. Mas e os parangolegues em volta disso, né? O direito do trabalho, o direito administrativo, né? O direito constitucional. Mas a base é o quê? O que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí entra, inclusive, o que pode e não pode fazer, o legislativo, o judiciário e o executivo, que são as forças de estruturação do poder, né? E aí, obviamente, a ideologia, que é a cabeça das pessoas. Como é que as cabeças das pessoas vão apoiar ou não apoiar essa ideia? Gente, isso é um retrato mais ou menos fiel do que é a sociedade. Olhar para a sociedade e entender a sociedade é tentar, quer dizer, tentar entender a sociedade, né? É entender isso aí, né? Como o sujeito estuda, trabalha e vive e pensa a regra e produz e ganha o seu salário e compra e vende e troca e aí vive a sua família, se relaciona, tá? É isso, tá? E a partir, então, dessa infraestrutura e da superestrutura, o que começa a fazer a Althusser? A entender como o Estado se utiliza dessa concepção da sociedade. Porque é óbvio, o Estado vai chegar e entender, olha, eu preciso que as pessoas vivam, né, se relacionem, produzam, tá? E o Estado, então, vai transformar a ideologia em aparelhos de Estado. Que vão ser caros à necessidade do Estado. Que vão ser importantes para o Estado funcionar. Exemplo disso, os tribunais, as prisões, a política, as igrejas, a polícia, são todas instituições de Estado. De novo, a prisão não é apenas um lugar para eu colocar as pessoas condenadas por um tribunal para viver lá porque desrespeitaram a lei, que cometeram, sei lá, tráfico de drogas. Não é só para isso que serve a prisão. A prisão serve para tirar a liberdade como um castigo de quem comete algo que a sociedade entende como sendo negativo e que não era para ter sido cometido. Ou seja, para obedecer a uma legislação construída por uma classe dominante e servir, então, como medo para normalizar ou normatizar a vida dos que não estão na prisão. Ou seja, a prisão serve mais para quem não está preso do que para quem está preso.
a prisão não serve apenas, então, para colocar o presidiário lá dentro, né? Quer dizer, entra dentro da prisão, vira presidiário, né? Não é para aprisionar apenas, é para servir como regra para todos os outros que não entraram e não querem entrar na prisão. A prisão serve mais para os não aprisionados do que para os aprisionados. A prisão serve mais para nós ficarmos na linha. Se todo mundo se rebelasse contra o Estado, não existiria lugar na prisão que colocasse todo mundo. Entendeu? E aí, então, a gente começa a entender como essa teoria de Estado vai, então, aí ele vai contar uma história de como aconteceu na França e tudo mais, mas para chegar a definir o que são estes aparelhos ideológicos de Estado, ou que a escola funciona, que é para nós aqui o nosso interesse, como um aparelho ideológico de Estado, né? Então, aqui nós temos a escola sendo reproduzida. Tá? O que deve ser acrescentado à teoria marxista do Estado é, então, outra coisa. Devemos avançar com prudência, num campo em que os clássicos do marxismo nos precederam há muito, mas sem ter sintetizado sob uma forma teórica os avanços decisivos de suas experiências e procedimentos. Decisivos que suas experiências e procedimentos implicam, perdão. Com efeito, suas experiências e procedimentos permanecem, sobretudo, no campo da prática política. Na verdade, os clássicos do marxismo, em sua prática política, trataram do Estado como uma realidade mais complexa do que a da definição de teoria marxista do Estado. Mesmo completado como acabamos de fazer, eles perceberam essa complexidade em sua prática, porém não a exprimiram numa teoria correspondente. Gostaríamos de esboçar muito esquematicamente essa teoria correspondente. Com esse objetivo, propomos a seguinte tese, né, que é a base aqui que vai dar forma à questão do aparelho ideológico de Estado, que é a ideia de que, para avançar a teoria do Estado, é indispensável ter em conta não somente a distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, mas também outra realidade que se manifesta junto ao aparelho repressivo do Estado, mas que não se confunde com ele. Chamaremos essa realidade para seu conceito os aparelhos ideológicos de Estado. Mas o que são estes aparelhos ideológicos de Estado? O AIE, aparelho ideológico de Estado. Eles não se confundem com o aparelho repressivo do Estado. Gente, aparelho repressivo é a polícia, o exército, quem detém as armas, vai dizer o que é o que não é para fazer. O governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, etc., são os aparelhos repressivos de Estado. Tá? Repressivo indica que o aparelho de Estado funciona através da violência, tá? E todos esses mecanismos aqui, eles colocam o temor em volta ou por intermédio da violência, tá? Prisões, tribunais, administração, se não cumprir vai para cadeia, né? É assim que coloca, tá? São os aparelhos repressivos de Estado, né? Ao menos em situações limites, pois a repressão administrativa, por exemplo, pode revestir-se de formas não físicas, obviamente, né? Essa repressão não precisa ser uma repressão de borracha, né? Não precisa ser o cacetete ali da força policial, tá? E aí chegamos à página que eu queria, seria a última página de hoje, que é quais são esses aparelhos ideológicos de Estado? Pra vocês não pensarem que só a escola, tá? Que é. Designamos pelo nome de aparelhos ideológicos de Estado um certo número de realidades que apresentam-se ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas,
Propomos uma lista empírica que deve necessariamente ser examinada em detalhe, posta à prova, retificada e remanejada, com todas as reservas que esta existem, com todas as reservas que esta exigência, perdão, gente, eu tô cego. Com todas as reservas que esta exigência acarreta, podemos, pelo momento, considerar como aparelhos ideológicos do Estado as seguintes instituições. A ordem de enumeração não tem nenhuma significação especial, ou seja, não está falando aqui de a primeira, a segunda, a terceira, a mais importante ou não, tá? Mas são todos aparelhos ideológicos de Estado. Os aparelhos ideológicos religiosos, o sistema das diferentes igrejas, e não é um aparelho ideológico de Estado, a igreja que fala que você pode alguma coisa, que você não pode outra, que você vai para o céu, que você vai para o inferno se você fizer alguma coisa ou não outra coisa, e aí não vão lá, então, os pastores, os padres, os líderes religiosos falarem sobre como nós devemos conduzir a nossa vida? O aparelho ideológico escolar, o sistema das diferentes escolas públicas e privadas, não é a escola que diz também o que é certo, o que é errado fazer. O aparelho ideológico familiar, o pai e a mãe, o aparelho ideológico jurídico, o que é ilegal, imoral, o aparelho ideológico político, o sistema político, os diferentes partidos, para dizer se você é de direita, se você é de esquerda, se você é progressista, se você é conservador, se você é bom, se você é mau. O aparelho ideológico sindical, o aparelho ideológico de informação, a imprensa, a rádio, a televisão. Tem gente hoje que esqueceu tudo que está acontecendo no Brasil, entendeu? E tá o quê? Preocupado se a Carla Dias foi eliminada certo ou foi errado. Hã? Estão vivendo, estão morrendo milhões de pessoas, milhares por dia de pessoas, e as pessoas vão ficar falando de Carla Dias? O quê? Eu me sinto, muitas vezes, dentro de um circo. De um circo. Eu tô me fudendo para Carla Dias e para Big Brother. As pessoas estão morrendo. A pessoa está interessada se vai ter paredão secreto ou não, não sei o que, de quem é que vai para o paredão. E, obviamente, os aparelhos ideológicos culturais, as letras, as belas artes, os esportes, que influenciam a maneira como as pessoas pensam. Essas aqui são as estruturas que moldam a maneira como as pessoas constroem as suas ideologias, como as pessoas constroem a maneira de pensar. E a escola tem a sua participação neste processo. Tá? Aí o Rafael coloca aqui. Então, se está falando que a prisão serve como meio de pôr medo na população, tipo as ideias de Maquiavel? Sim, Rafael. Acho que era ele que falava algo do tipo, mas não me lembro. Sim, Maquiavel é um dos que colocava os processos de repressão do Estado, que o rei, por exemplo, tinha que ser temido, né? A força de um rei absolutista tinha que ser o temor das pessoas. E o rei não tinha que ser bom, o rei tinha que ser temido, para que as pessoas controladas e criassem um Estado, então que as pessoas pudessem viver sem medo de morrer, porque elas seriam, o rei seria a lei, né? Sim, Breno, é o Leviatã que a gente está falando necessariamente, tá? Mas a gente vive circunscrito a um conjunto outro de ideologias que fazem a gente viver da maneira que a gente vive e não outra. Percebem? E a escola está todo neste meio aqui. Ela funciona como um aparelho ideológico que vai ensinar as pessoas como deve viver, tá? E ele vai seguir o texto colocando, né, como que essas ideologias de submissão vão sendo propostas, dando exemplos na história até aqui. Não precisa avançar na leitura, não precisa avançar aqui sobre as notas não, tá? Até aqui colocando como que no transcorrer da história, esses movimentos ideológicos, eles acabam
funcionando, tá? Eu não vou salvar, obviamente, essas coisas que eu coloquei. Isso. É isso, gente. Então, nós temos que pensar, então, de maneira emancipatória e libertária, qual é a função da escola, criando, né, as afasias, criando as impotências, criando os silenciares e os calares escolares, e como ela constrói por si só o seu currículo. Quais as matérias vão ser ensinadas, como serão ensinadas, por que vão ser ensinadas daquela maneira e não de outra maneira. Perfeito? Aí, gente, eu vou dar aqui um tempinho. Alguém tem mais alguém tem algum questionamento? Alguma dúvida? Além do que o Rafael colocaram aqui de teoria política, que está perfeito. Então tá, gente. Vou colocar então a aula passada e essa, sei que estou atrasado lá no AVO, e colocar os exercícios também, e a gente continua na próxima aula, então. Tá bom? Desculpa aí se eu fico nervoso, se eu falo, mas é o meu jeito aqui, acabei me empolgando do jeito que eu dava aula presencial. Tinha gente que não gostava lá no campus de dar aula no mesmo horário que eu atrapalhava, que dava para ouvir lá do início da rampa, dava para ouvir eu dando aula. Vocês não pegaram esse tempo, né? Vocês chegaram já no campus, eu como diretor, então vocês não me pegaram, acho que dando grito ainda em sala de aula, né, empolgado, né, mas é mais ou menos assim que eu conduzo a minha docência, então eu peço desculpa se vocês às vezes se assustam com as minhas coisas, tá? Você dava aula na sala da frente da minha, acho que a maioria pensa o mesmo que você, sempre ouvia a aula. É isso, gente. Fiquem bem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil aí, mas a gente tem fé e esperança que a gente vai sair dessa. E façam reflexões sobre isso, né? Acho que a gente, como docente, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso, né? Para que serve o que eu estou explicando? Vai ajudar o quê? A gente tem que começar a ser um pouco mais crítico sobre os nossos ensinares e sobre os nossos aprenderes. É um pouquinho sobre isso. A gente continua na próxima aula, então, e aí fecha esse bojo do materialismo histórico dialético, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.